Arma virumque cano. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, com o perdão do meu latim, que já está aposentado, né, já está bem quebrado. A Eneida de Virgílio. E eu escolhi falar, né, sobre esse vídeo porque eu acabei de começar a ler. Esse é o primeiro clássico, né, o primeiro calhamaço também, que eu vou pegar para ler nesse ano. Eu acabo de terminar o primeiro canto, como vocês podem ver aqui pelos post-its, né? E eu decidi vir aqui compartilhar um pouco com vocês essa leitura, né? Eu vi aqui no canal, sempre que eu terminar um livro eu vou tentar chegar aqui e falar um pouco sobre ele, falar sobre as minhas impressões, e é bom que a gente vai fazendo uma espécie de leitura conjunta, né? Para mim é bom porque eu guardo aí alguma coisa e tal, vou pensando sobre o livro, e vocês podem acompanhar se quiserem, claro. Então eu acho que uma boa forma de começar é falando um pouco sobre a Eneida, né? Para quem não conhece esse livro, essa aqui é uma das obras-primas ali do Virgílio, do escritor e poeta latino, né, Virgílio, e que está ali sempre próxima, sempre sendo colocada de forma muito próxima a Ilíada e a Odisseia, que são de Homero, que são gregas, né? E nessa narrativa aqui a gente vai acompanhar a narrativa de Enéas, né? Vai acompanhar aí a trajetória de Enéas, que vai errar. Ele é um Troa, né? um troiano ali, que perdeu a guerra, como os outros troianos, né, e que foi exilado, né, teve que fugir ao fim da guerra, fugir de sua terra, fugir de Troia, e foi errar pelo mar até encontrar um novo lugar, e esse novo lugar vai ser justamente a Itália, onde ele vai deixar sua descendência e basicamente fundar Roma. Então o que o Virgílio faz com a Eneida, para os que não estão familiarizados aí com essa narrativa, é glorificar, narrar de uma forma muito gloriosa e inscrever de alguma maneira a história da própria Roma numa tradição aí que vai ser, né, virá a ser a tradição ocidental, né? Então esse aqui compõe um dos clássicos da literatura ocidental e é também, né, um dos seus alicerces, né, o que embasa de alguma forma essa que veio a ser a cultura ocidental. Uma das coisas que são, né, legais nesse livrinho aqui, né, nesse livro, justamente são os episódios, né, que vão ser narrados. Para quem não sabe, o cavalo de Troia não está na Ilíada e na Odisseia, spoiler, né, inclusive, ele está aqui, ele aparece pela primeira vez, né, pela primeira vez não sei, mas ele aparece em definitivo na Eneida, né, ele é narrado ali por Enéas nessa obra. Eu ainda não cheguei lá, mas espero chegar. E outros episódios marcantes também, a descida do próprio Enéas ao mundo dos mortos, né? Essas coisas são todas vão aparecer nesse livro, e toda a descendência, como eu havia dito, do Enéas, que vai levar a César, né? A Júlio César, e a também a Augusto, né? Que vai ser o imperador contemporâneo de Virgílio, e que de alguma forma recebe essa obra endereçada a ele, é como uma espécie de presente que legitima o Império Augusto, né? O Império de Augusto. Para você que se preocupa com questões de spoiler e tal, eu tenho essa mensagem rápida aqui. Eu vou analisar o canto, né? Eu vou analisar o livro, entrando em detalhes, lendo passagens. Então, se você se importa assim, muito com a questão do spoiler, eu não recomendo aí continuar assistindo e ver, né, acompanhar aí a questão do livro, a minha leitura. Porque, né, mas de qualquer forma eu tenho um conselho aqui, tem uma fala, né, que eu gosto de seguir muito, é que esse tipo de narrativa, o spoiler não estraga. Porque o próprio livro te dá alguns spoilers, né? De repente Zeus está antecipando o que vai acontecer daqui 20 páginas, né? E quando acontece é maravilhoso do mesmo jeito. Então, esse tipo de narrativa, os poemas heróicos, né, eles costumam, né, não perder o seu encanto, porque é tudo maravilhoso demais, assim, né? Eles são realmente grandes poemas grandiosos. Então, né, eu imagino que você possa topar a empreitada, que o prazer da leitura não desaparece. Isso aqui é bonito demais para que um spoiler estrague. Mas antes de entrar, né, especificamente aqui no livro que eu li, que foi o livro primeiro, eu queria falar um pouquinho dessa edição. Né? Um detalhe, são 12 livros, né, a Eneida está dividida aí em 12 livros, 12 que é um número, né, alegórico, um número muito importante aí. Se não me engano, a Ilíada e a Odisseia, cada uma tem 24 cantos, né, que também está aí num padrão de 12. O Paraíso Perdido de Milton também tem 12 livros. Enfim, 12 é um número importante, né, os múltiplos de 3 costumam ser. Mas, né, antes de entrar especificamente no livro 1, eu queria falar rapidinho sobre essa edição aqui, porque eu tenho um xodó danado com esse cara aqui, Carlos Alberto Nunes. Assim, eu li a Ilíada e a Odisseia nas edições traduzidas por ele, né? São livros aí que são narrativas que eu gostei demais, são
o modelo de estrutura, a forma como o Carlos Alberto Nunes traduz, me agrada demais, e eu fico felicíssimo de poder pegar uma edição da Eneida, também traduzida por ele, e preservando justamente o metro, né? Eu queria, né, fazer essa leitura aqui, que eu fiz ela no vídeo sobre Ilíada e Odisseia e tal, mas que eu acho muito importante frisar que ele está respeitando justamente o hexâmetro datílico, né, que é o verso que ele escolhe aí, e que supostamente está no latim também. Essa edição ela é bilíngue, deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para ver, né? Do lado direito fica a versão em latim, e do lado esquerdo a passagem para o português. Então, para os latinistas é ótimo, né? Porque a pessoa pode ir lendo e acompanhando aí o texto escrito em latim e vendo quais foram as soluções escolhidas pelo Carlos Alberto Nunes. Mas, como eu disse, o verso, né? Eu estava dizendo que o verso é o hexâmetro datílico, né? Então, a marcação, né? A marcação silábica seria de uma forma cantada, né? As armas cante o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se em Itália primeiro. E o livro vai seguir todo nesse metro, né, respeitando justamente essa marcação tonal do hexâmetro datílico, né. É muito impressionante assim, né, a tarefa do tradutor aqui de manter esse metro do começo ao fim, tentando verter verso a verso sentido e estrutura, né, para o português. Então, enfim, admiro muito o Carlos Alberto Nunes, acho ele um tradutor incrível e acho de uma beleza sem igual, assim, a forma como ele traduz. Eu já tentei ler outras edições da Ilíada, algumas eu gosto muito, né, mas, por exemplo, o Dodorico Mendes eu não gosto tanto, né, não gosto inclusive da Eneida, do Dodorico, enfim. Mas fica a cargo de cada uma, né? A minha recomendação aqui é essa edição mesmo, inclusive porque nela a gente acompanha também as notas do João Ângelo Oliva Neto, que é um latinista, né, um pesquisador aí da latinidade e tal, e que deixa nota para cada uma das passagens aqui, fala quem são os deuses, porque o texto também é muito difícil, né? É um texto que, apesar de estabelecido, apesar de bem traduzido, traz muitas dificuldades aí. O texto resiste à nossa leitura. Mas vamos agora para esse que é o motivo desse vídeo, né? Que é o livro 1. Como eu disse, eu acabei de ler, eu comecei a ler a Eneida recentemente, vai ser o livro que vai me acompanhar aí pelas próximas semanas, talvez meses, né? Não sei como é que essa leitura vai render, mas o livro 1, né, fazendo um resumo bem básico aqui, ele começa em media res, né? O que significa? Significa que a história já está acontecendo. Troia já caiu, o Enéas já está fugindo junto com sua frota ali, junto com seus navios, seus companheiros e tal. Ele é um comandante de frota dos troianos e conseguiu fugir com esse monte de gente. Mas Troia já foi destruída, né? Então o que a gente vai ver é o Enéas saindo ali num primeiro momento, errando pelo mar, e aí Juno, que é a deusa aqui, né? Isso é uma coisa importante, inclusive, se você sair da Ilíada e cair na Eneida, eu recomendo assim, você pegar uma lista para ver como é que está a relação entre os deuses aí, se você não tem familiaridade com isso. Mas Juno, para quem não sabe, é a deusa Hera, esposa de Zeus, que no caso latino é Júpiter, né? E, enfim, Juno fica muito revoltada de Enéas ter conseguido fugir e de ir ali, né, como é que fala? Estabelecer um novo povo, um povo de quem ela não gosta. Principalmente porque existe uma certa profecia ali de que uma cidade muito cara a ela, se não me engano, Cartago, seria destruída pelos romanos, né? Então, como é que a pessoa que vai fundar Roma, que vai ser o progenitor e o descendente de Roma, vai escapar da minha fúria, né? Não pode, ele não pode fundar essa cidade. Então Juno se articula ali e tal, para poder destruir Enéas, para poder matá-lo. E é isso que a gente vai ver aqui no começo. Ela vai convocar os deuses ali, vai convocar os ventos, né, os deuses vento, e vão pedir para eles armarem uma grande tempestade e afundar a frota de Enéas. E ela consegue, né, a frota é quase toda ali derrubada, Enéas mesmo não afunda, mas a maior parte dos seus companheiros sim. E ele, né, por sorte ali, o Poseidon, Netuno, né, vai ouvir aquela confusão, vai ver os ventos causando uma confusão e falar: opa, no meu mar não. Vocês querem fazer confusão? Vai para casa de vocês. Vocês fazem lá. Aqui na minha terra, não. E ele salva Enéas e a sua frota, que conseguem chegar a uma ilha aí em segurança, né? Então essa seria a primeira
parte aí. Só para dar uma contextualizada, para mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, essa vai ser a primeira fala do Enéas no livro, né? Que é: ó, 3 vezes e 4 felizes os que morreram à vista dos pais sobre os muros de Troia. Ó tu, valente Tidida, o mais forte dos filhos de Dânao. Tidida, para quem não sabe, é o Diomedes, né? Um herói grego aí que matou muitos troianos, que era destemido ali, né? Era um herói muito famoso, que causava temor, assim, não como Aquiles, mas perto disso, né? Ó tu, valente Tidida, o mais forte dos filhos de Dânao, não terei eu tido a aventura ao lutar nas campinas de Troia, de perecer sob os golpes dos teus fulminantes ataques, no mesmo ponto em que Heitor sucumbiu sob a lança de Aquiles, onde Sarpedo ingente, onde tantos escudos lascados e capacetes e corpos de heróis, o Simoente carrega. O Simoente que é um dos 2 rios que está perto ali nas proximidades de Troia, né? Junto com o Xanto, e que vai ter muitos cadáveres ali de heróis, tanto troianos quanto gregos, no seu leito. Mas enfim, essa seria a primeira fala de Enéas no livro, que é um lamento, né? Justamente tipo assim, pô, velho, tô aqui, vou morrer numa tempestade, né? Que forma inglória de morrer, né? Eu cheguei tão longe, consegui fugir da ruína de Troia para morrer numa tempestade, sem glória nenhuma, sem batalha. Mas como eu estava dizendo, né, o Enéas ele consegue resistir e fugir dessa tempestade causada pelos ventos, né, salvo em assistência por Netuno, e ele vai parar na ilha de Dido, né, Dido que é uma mulher, e Dido que vai ser a grande amada ali, né, a grande referência de paixão para Enéas, claro que com um pouquinho de intervenção, né, bastante intervenção dos deuses, mas, parênteses, inclusive, Dido, que é uma das referências para a figura de Diadorim, né, do Grande Sertão Veredas. Esse nome Dido aparece lá também mudado, modificado ali pelo Rosa, né, pelo Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Mas fecha parêntese, o Enéas e a sua frota, o restante de sua frota, vão chegar aí à terra de Dido, onde eles vão encontrar Porto Seguro, né? Eles chegam nessa terra, não sabem que é, num primeiro momento, dessa pessoa, né? De uma pessoa ali que é amistosa, amigável com os troas que estão fugindo, mas eles chegam lá e se instalam assim numa caverna, né? Para não serem vistos e tal, e se perguntam, claro, se aquela terra é de amigos ou de animais, o que é um dado cultural, né, que é uma espécie de referência à própria Ilíada e à Odisseia, que são narrativas que o tempo todo estão trazendo esse tipo de questionamento, né? Será que esse lugar onde eu cheguei é uma terra de gente do bem ou uma terra de monstros, uma terra de criaturas, né, de animais? Enfim, o Enéas também faz esse questionamento assim que ele chega, né? Imediatamente quando ele chega na ilha, ele se pergunta isso e fala: eu tenho que averiguar, tenho que ver a área aqui para ver se é seguro, né, para mim e para os meus companheiros. Agora, se por um lado, né, Juno está ali, está atormentado e querendo, por todos os motivos do mundo, né, matar Enéas, por outro, ele está protegido pela mãe dele, que é ninguém mais, ninguém menos do que a deusa Vênus, né? Então, uma das grandes deusas do panteão do Olimpo ali, né? Vênus, que é Afrodite, né, na mitologia grega e na cultura grega, ela é mãe de Enéas e vai intervir por ele, claro. Então, a dada altura do livro, né, do primeiro livro, Vênus vai se dirigir a Zeus e vai pedir assistência ali para o filho, né? Vai falar assim: olha, pô, Zeus, meu filho já sofreu demais, você não acha que ele merece aí a glória e tal? E Zeus vai apaziguá-lo e vai falar: peraí, pera lá, seu filho, o futuro dele está garantido pela própria fortuna, né? Pelo próprio destino, os fados, né? O fado já escreveu aí que ele vai se dar bem, né? Só que ela prefere garantir. Então, quando eles chegam lá em Terra Segura, ela é muito desconfiada de que Juno tentasse ainda mais matar o filho dela e os troianos. Ela desce, né, até lá, conversa com o filho, né, a primeira cena ali de encontro entre os dois. Ela vem disfarçada conversar com Enéas e com um dos almirantes dele, né, o melhor amigo dele ali, né, seu fiel escudeiro. Me fugiu o nome agora, mas enfim, ela aparece disfarçada de caçadora para conversar com Enéas e com esse soldado, né, e para justamente prestar assistência. E depois que eles terminam de conversar, ela vai vestir o Enéas e os seus colegas ali com um manto invisível, né? Eles vão se tornar invisíveis. E assim eles podem circular livremente pela ilha e inclusive entrar na cidade de Dido. E para encerrar, né, os acontecimentos narrativos desse primeiro livro,
o que acontece é que eles entram na cidade, né, e tal, e o Enéas, ele sabe que ele está ali disfarçado, vestido né, com esse manto mágico dado pela mãe. Eles entram na cidade e ele fica assim, ó, eu não vou aparecer até descobrir se de fato, né, a Dido e a rainha dessa cidade aqui é uma pessoa boa, uma pessoa amigável e tal. E o que acontece é que eles estão num salão e de repente entra Dido com com seu conselho real ali e tudo mais, e junto dela muitos dos colegas do Enéas que tinham naufragado. Muitos deles ali, se não me engano, ele sai de Troia com uma frota de 20 navios, mas só 7 conseguem chegar à terra ali, né, chegar à terra firme. Mas os outros de repente aparecem, ele só perde um dos companheiros, todos os outros colegas ali da sua frota estão na ilha, né, e foram recebidos por Dido. E aí é justamente nesse momento que ele descobre, né, que ele percebe que Dido é amigável, né, porque ela fala assim, olha, eu também tive que fugir da minha terra, eu sei o que é ser um fugitivo e por isso eu dou abrigo a vocês, dou abrigo a Enéas, né, que Deus o tenha, né, inclusive, ela chega a dizer algo assim, né, achando que ele está morto, só que ele está ali invisível, e é o momento em que ele se revela, ele despe o manto mágico, fala, eu sou Enéas, né, aqui estou. E enfim, eles vão fazer um banquete e tal, e o Cantos, né, se encerra aí com isso. Nesse meio do caminho vai ter uma pequena questão ali com o Cupido, né, o outro filho de Afrodite, porque Afrodite pede a Cupido que faça Dido se apaixonar por Enéas, e por isso os dois vão viver esse romance, né, eu disse que tinha intervenção dos deuses, mas enfim, ela pede isso, né, e o Cupido faz. E é nesse momento, quando eles estão no banquete, que a Dido vai finalmente dar o gatilho que desencadeia a Eneida, né, as narrativas de Enéas, que ela pergunta, ó Enéas, né, agora me conte todos os sofrimentos que você viveu. E assim termina o primeiro livro. Agora vamos para os detalhes assim, que, né, são muito instigantes e que são coisas aí para gente picuinhista, igual eu, que gosta assim de, eu quero ver os detalhes, né, e tal. Nesse primeiro canto, né, sendo o primeiro livro aí da Eneida, a gente vai entrar em contato com várias coisas que são assim, que chamam muita atenção, que são detalhes estéticos, né, da estética do poema heróico, detalhes culturais aí da questão romana, né, a diferença entre romanos e gregos. E eu queria trazer algumas aqui, né? A primeira de todas, né, não podia ser outra, é o verso introdutório, né? Que primeiro, né, tem uma parte aqui que foi suprimida pelo Virgílio, mas que foi recuperada aí pela crítica genética, né? E que aparece nessa edição, que é: eu sou aquele que outrora canções modulei ao compasso da doce avena, e saindo das selvas, os campos vizinhos a obedecer obriguei à avidez do colono remisso nas gratas fainas da terra, oros feitos horrendos de Marte. Né? Que coisa cabeluda, né? O que isso significa? É basicamente o Virgílio fazendo como introdução, dizendo, já escrevi as bucólicas, já escrevi as geórgicas, né? Poemas de amor, poemas do Edílio ali e tal, da beleza, né? Do campo, poemas da terra com as geórgicas, como cultivar a terra, como ser um bom agricultor, e agora eu vou falar sobre as pragas, né? Sobre as plagas de Marte, né? Falar sobre a guerra, falar sobre o que aconteceu aí de terrível. Vou narrar a história dos heróis. Imediatamente depois disso, né, vai aparecer aí o que eu queria mostrar para vocês, que é: as armas canto e o varão, que fugindo das plagas de Troia por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro e do Lavínio nas praias. Né? Essa introdução aí que diz eu canto, né, e que tem um pouco aí de diferença e de alteração com relação ao que a gente vê na Ilíada e na Odisseia, porque geralmente nessas obras, nesses poemas heróicos, né, a invocação é às musas. As musas cantam através de mim. Eu canto o que as musas me contam, né, enfim. E aqui as musas vão aparecer lá embaixo, né, no verso, se não me engano, 8. No verso 8. Musa, recorda-me as causas da guerra, a deidade agravada. Né, enfim. A musa também vai estar invocada aqui, mas é interessante ele começar com esse, né, verbo na primeira pessoa de singular, né? As armas canto eu e o varão, né? As armas canto e o varão, né? Estou cantando sobre as armas e o varão e o herói. Enfim, isso é um detalhe muito interessante que já mostra uma espécie de mudança muito pequena, né? Muito sutil aí de um tipo de obra para outra, das obras homéricas para uma obra virgílica, né? Eu não sei qual que é a remissão para ele. Enfim, esse é o primeiro detalhe.
Outra coisa que aparece pela primeira vez aqui, além da primeira fala do Enéas, como eu li, é o primeiro símile. Para quem não sabe o que é um símile, o símile é uma espécie de metáfora. Na verdade, é uma comparação entre um feito e algum fenômeno da natureza, algum evento da cidade e tal. É um dos recursos usados pelos aedos, e pelos poetas para compor os seus poemas homéricos, ali, seus poemas heróicos, porque eles são de fácil lembrança. Você pode usar um símile, no seu poema para fazer uma espécie de comparação. Então eu estou sentado aqui como uma pedra, que descansa no fundo de um rio depois de rolar durante muito tempo. Esse como uma pedra, etc., é um símile. Traça aí uma espécie de comparação entre o fenômeno que eu estou vivendo, eu sentado nessa cadeira apresentando para vocês, e a pedra no fundo do rio. E o primeiro símile que aparece, ele já é um símile muito curioso, porque ao invés de fazer, como Homero fazia, uma comparação entre um grande evento da natureza, um raio que cai, ou uma árvore que nasce assim na terra, num lugar estranho, ou mesmo uma grande onda que engole um navio e tal, ele vai fazer uma comparação com eventos da cidade. E já mostra aí o peso e o deslocamento para a ideia de um mundo mais citatino, e um mundo mais interessado nas coisas citatinas, na política, no movimento da cidade ali, como de Roma, uma cidade como Roma. E o primeiro símile, ele está ali no verso 148, ele é: como por vezes ocorre em cidades de muitos vizinhos, quando rebenta a revolta e dispara o povinho sem brio, já voam pedras e fachos, as armas a luta improvisa, mas, se de súbito surge um varão de aparência tranquila e comprovado valor, todos calam e atentos escutam, com seu discurso as vontades compõem, o furor dulcifica, da mesma forma cessou o barulho das vagas, a um gesto da divindade. É muito interessante porque o que está narrando nesse momento aqui é justamente a parte em que o Netuno fala com os dois ventos ali, assim, para com essa merda, para com essa confusão aí no meu território, volta para casa, aqui quem manda sou eu. E aí os ventos ficam ali assustados, porque ele é um grande deus e tal, deus dos mares, e fogem, e de repente a tempestade que estava envolvendo as embarcações ali do Enéas e de seus companheiros, ela desaparece. Subitamente assim, as ondas ficam calmas, um tom de serenidade, as nuvens aparecem, assim, tudo fica maravilhoso. E enfim, e aí ele faz essa comparação, aquela confusão toda que está acontecendo numa praça e de repente aparece um orador maravilhoso, um sujeito ali distinto e tal, e começa a dizer, e todo o movimento acalma. Dessa mesma maneira, o que aconteceu com Poseidon aí. Quando Poseidon aparece, dá sua palavra e tudo estabelece a calma. Outra coisa que eu acho assim maravilhosa, mais uma coisa que eu acho maravilhosa de ver nesse livro primeiro, são os comentários metapoéticos. Assim, tem alguns ao longo aí desse primeiro livro, mas eles são maravilhosos, assim, porque de repente o Enéas, por exemplo, está ali vendo que seus companheiros estão super tristes, eles chegaram em terra relativamente segura, estão escondidos na caverna, mas, perderam a terra, perderam os familiares, perderam os companheiros numa tempestade há um minuto atrás, E o que acontece é que Enéas vira para eles e fala, olha, calma, coloquem esperança no coração de vocês, porque nós não vamos ter mais nenhuma perda, e nós seremos celebrados, a nossa história, a nossa glória será cantada, nossa glória será contada e cantada no futuro. Isso é um comentário metapoético, quando a própria Eneida aí toma consciência de si mesma, e ela se comenta, de repente, tudo isso há de ser recordado algum dia, isso é uma fala do Enéas. E ver esse tipo de comentário, que aparece algumas vezes, é muito maravilhoso. Inclusive, um desses momentos mais bonitos para mim, na minha leitura aqui desse primeiro livro, é o encontro do Enéas com um painel de Juno. Quando ele chega até a cidade, ainda invisível, envolvido com o manto de Vênus. Ele vai até o centro da cidade, ele vê um enorme templo construído para Juno, para Hera, feito ali pela Dido, e pelo povo da Dido. E nesse templo ele vê vários painéis já talhados e pintados ali, com a história da Guerra de Troia, com alguns acontecimentos ali da Ilíada. E isso é maravilhoso, porque ele vê a si mesmo no painel. Eu acho isso assim de uma beleza incrível, e ele mesmo se admira, ele não acredita, Enéas vê o painel e vê a sua própria bravura, durante as batalhas. Ou seja,
né, tão pouco tempo passado e ele já está consumado pela história, ele já se imortalizou como um dos grandes heróis dessa história. Isso assim, gente, ler isso é incrível, é maravilhoso, assim, a gente fica arrepiado de ler. Outras coisas que a gente pode ver aqui também são alguns itens significativos, né, que o manto bordado é um manto e um cajado, um cetro, que o Enéas traz como riquezas ali da derrota de Troia, né? Ele conseguiu recuperar ou manter, né, protegidos esses itens valiosos e ele traz consigo nos navios aí durante a fuga. E esses itens vão ser presentes oferecidos ali para Dido, né? São itens significativos, né, itens importantes, porque eles aparecem algumas vezes aí ao longo da narrativa como um todo, né? Eles vão ser retomados em outros livros, imagino, eu já não tenho certeza, mas imagino que sim. A referência a eles é uma referência mais longa, uma descrição desses itens mais intensa, né? O que indica aí que eles são importantes. Geralmente nos poemas heróicos, quando um item é descrito assim, de forma mais excessiva, de forma mais longa, significa que ele tem importância dentro da narrativa, né? Significa que ele vai aparecer outra vez, que vai acontecer alguma coisa com ele, talvez ele seja roubado ou perdido, enfim. Esses itens costumam voltar. E por falar em voltar, né, eu queria destacar aqui o último dos elementos, desses elementos mais estéticos aqui que aparecem, que é a composição em anel, né, o ring composition, né? As ring compositions, as composições em anéis, são outra estratégia usada aí pelos poetas e pelos aedos, né, nos poemas homéricos, nos poemas heróicos, para fazer uma amarração. Então, por que é uma composição em anel? Porque os elos vão se conectando, né? É uma corrente. Então, uma coisa que é dita aqui, de repente, encontra o seu fechamento, o seu ciclo, muito depois, né? Alguns versos depois. E nesse livro, a gente já tem um exemplo disso. No momento em que Vênus, né, em que Vênus está conversando com Cupido, né, com seu filho ali, que é o deus do amor, o deus da paixão, né? No momento em que ela está conversando com ele, ela diz para o filho que ele vá até lá, né, ele vá disfarçado participar do banquete, porque já estava escrito que Dido se apaixonaria por Enéas, né, e que ela, né, de alguma forma, durante o afeto, durante o abraço ali, da criança, né, o Cupido está disfarçado do filho de Enéas, Ascânio, e é isso, né? Durante o abraço dos dois, o veneno do amor é destilado ali, é difundido, exalado, né? E toma Dido, que se apaixona por Enéas, né? E a fala, né, que Afrodite tem, e que é uma composição em anel, é: pois quando Dido, alegríssima, contra seu peito apertar-te, meu filho, durante o régio festim, o inebriante perfume do néctar, e te cobrir de dulcíssimos beijos e termos amplexos, fogo invisível lhe inspires com teus enganosos venenos, né? A Vênus está antecipando a cena do abraço. A cena do abraço já é sabida pela deusa, a deusa já viu isso, mas nós que somos leitores só vamos ver isso acontecer ali na frente, né? Quando chegar a cena do banquete é que isso vai se consumar e vai fechar o anel. Isso é extremamente prazeroso, quando a gente vê um ring composition se fechando, né? Um anel encontrando seu elo numa corrente aí, é muito prazeroso. Mas enfim, eu disse, né? Esses são detalhes aí que comovem leitores que gostam desses detalhes e tal. Mas então, pessoal, para esse vídeo aqui, é isso, né? Eu trouxe aí, acho que eu dei conta. Se eu tivesse que passar por todas as marcações que eu fiz aqui, seria um caos, esse vídeo seria muito longo e tal. E aí eu pensei em fazer os vídeos nesse modelo mesmo, fazer um panorama, um resumão, tentar resumir na medida do possível cada um dos livros, e ir também para esses detalhes que são estéticos, né, do poema heróico e tal, e levantar um pouco para vocês, fazer comentários aí sobre eles, porque eles me chamam muita atenção. Eu, inclusive, um dos grandes motivos que me levam a essas obras é encontrar esse tipo de recurso sendo usado, né, que eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Então, se vocês tiverem qualquer dica, qualquer recomendação aí, coisas que vocês queriam ver que eu tivesse apontado, né, comentários que eu tivesse, né, que queriam ver que eu fazendo e tal, né, vocês podem deixar aí nos comentários e tal, que eu vou pensar sobre isso, eu vou tentar fazer, vou tentar atender no próximo livro, né? Então, o livro 1 fechamos e vamos seguir aqui com a leitura da Eneida, o primeiro clássico do ano. Obrigado por assistir e até a próxima.